Todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A todos vocês, irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, e a gente vai ler o texto bíblico nessa hora para vocês sobre o princípio das dores, o que Jesus falou quando estaria perto de acontecer, da volta dele, né? Na verdade, e Jesus disse uma relação de coisas que poderia acontecer, e nós vamos provar dentro da Bíblia o que está acontecendo no mundo. Tudo foi que Jesus falou e que Jesus profetizou há mais de 2000 anos atrás. Jesus disse isso. O texto diz o princípio das dores. Jesus estava no Monte das Oliveiras quando declarou isso. Está entendendo? Então, a gente vai pegar do capítulo 24 de Mateus, do versículo 4. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus disse que vai vir muitos falsos profetas, muitos Cristos, no nome dele, para enganar muitas pessoas. E, se possível, para enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são os fiéis da terra, são os remanescentes, são os crentes e os cristãos fiéis. Porque vai surgir muitos falsos profetas, e a gente tem visto aí, muitos falsos profetas, dizendo que é o Cristo, né? Versículo 6, que diz assim, certamente ouvireis falar de guerra. A gente tem visto muitas guerras acontecendo, países contra países, nação contra nação, reino contra reino, e isso é fato, nós sabemos muito bem disso. Está uma guerra aí, que já dura mais de ano, a Ucrânia contra a Rússia e a Rússia contra a Ucrânia. Surgirão guerras. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede que vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tudo isso vai ser necessário acontecer. Guerra, rumores de guerra, mas não é o fim. Ele também falou no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Ele se levantará, eu falei, né? Nação contra nação, reino contra reino. A gente sabe que quando existe guerra, aí vem a consequência da fome, né? E depois da consequência da fome, a gente sabe que vem as doenças. Terremotos vai acontecer, já está acontecendo, a gente sabe muito bem disso. Terremoto, maremoto, o mar avançando, o mar recuando, né? A gente sabe muito bem disso. Em vários lugares do Brasil já o mar tem avançado, tem recuado, né? No mundo, né? Tem invadido muitas praias. Então a gente vai trazer para vocês aqui uma palavra muito maravilhosa. Não vos assuste com isso não, porque isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem que se cumprir na íntegra. Temos que continuar retos, fiel e temente a Deus. Ele disse, vós não vos assusteis, porque não é o fim. Versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A Bíblia diz que o cristão vai sofrer vai sofrer perseguição, por causa do nome de Jesus, por proclamar o nome de Jesus, por anunciar o nome de Jesus. Aí vão até matar os cristãos, perseguir e colocar até mesmo na cadeia, né? Por amor de Cristo, tudo isso vai acontecer. Nesse tempo, aí diz o versículo 10. Não, versículo 9. E sereis atribulados. Não, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e odiar-se uns aos outros. A Bíblia diz que muitos vão se escandalizar. Vão escandalizar até mesmo o Evangelho. Muitos aí a gente tem visto, muitos pastores se escandalizando, fazendo coisas terríveis, coisas abomináveis aos olhos de Deus, né? Que são os falsos mestres, os falsos pastores e os falsos profetas que surgem de dentro da igreja, enganando aos cristãos, os picaretas, enganando as pessoas fiéis, né? Tudo isso vai surgir, tudo isso é lícito, né? Que aconteça. Muitos vão se escandalizar, trair, muitos vão cometer adultério,
Muitos vão até matar irmão contra irmão. Isso vai acontecer. Se levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Ó, que a Bíblia diz, se levantarão muitos falsos profetas. Né? A gente tem visto muitos falsos profetas realmente anunciando profecias, anunciando coisas que vai acontecer, e na verdade não acontece. Antigamente, quando um profeta anunciava uma profecia, tinha que ser determinada, senão o profeta morreria apedrejado. Hoje é diferente, hoje Deus deixou para o final, né? Para o julgamento final. E vai surgir muitos, né, mestres, falsos profetas, enganando, e se possível, enganar até os escolhidos. Olha, que vai enganar muitos, preste atenção, viu? É no plural, muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, olha, por se multiplicar o pecado dentro da igreja, por se multiplicar, que fala para a igreja do Senhor Jesus, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos, de quase todos, olha, quase todos se esfriará. A gente vê que há um esfriamento na igreja, mas também vai surgir um avivamento na igreja, né? A gente não vê mais a igreja glorificando, a igreja profetizando, a igreja marchando. A gente vai no culto, um culto totalmente diferente, né? Não tem mais aquela alegria, a gente não vê mais. Isso é notório, né? Por que isso acontece? Por quê? Porque se multiplica a iniquidade, se multiplica o pecado. E quando se multiplica o pecado, o amor esfria. Cadê os dons espirituais? Né? Cadê os dons de línguas? Não tem mais. Né? Estão cessando os dons dentro da igreja, os dons que Jesus falou, né? E aqui, para concluir, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Aquele que perseverar até o fim, até o final, esse será salvo. Então nós temos que continuar na presença de Deus, temos que insistir. Se alguém pecou, peça perdão a Deus, continue na igreja, mesmo talvez sem sentir a presença de Deus, mas esteja ali firme, porque Deus sabe do seu coração, Deus sabe da sua necessidade, e Deus, ele pode te renovar, pode te dar um renovo, né? Pode te dar uma nova vida. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo. Ó, veja só, pessoal, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, não é pelo Brasil, é pelas cidades, pelos países. Então, depois disso, virá o fim, é testemunho de todas as nações. Quer dizer, ninguém vai chegar diante de Deus inocente, porque vai ser pregado o evangelho aos ciganos, aos índios, aos quilombolas, a todos os povos, todos os povos, sem exceção. E ninguém vai chegar diante de Deus com desculpa, tá bom? Isso aqui, pessoal, foi só um resumo do que nós estamos falando, do princípio das dores que Jesus falou, tá bom? Então fica com Deus, que Deus te abençoe e te guarde, tá bom?